Muitas vezes a gente acaba buscando um livro pelo tema. Às vezes a gente precisa falar sobre racismo, às vezes sobre luto. E esse aqui é o que, de memória, assim, eu me lembro que é o primeiro livro que fala sobre gagueira. O nome do livro é Eu Falo Como um Rio. Ele foi escrito pelo Jordan Scott, ilustrado pelo Sidney Smith e publicado pela Pequena Zahar. Quando a gente fala de livro infantil, muitas vezes, quando é um livro ilustrado, a gente tem um texto que ele é um pouco mais sério e a ilustração traz a parte mais despojada, mais brincalhona, ou então a ilustração completa a piada, trazendo um outro ponto de vista ou outra informação que no texto não foi dito ainda. Mas nesse aqui, o autor e o ilustrador deram as mãos para trabalhar junto, assim, num objetivo muito claro. Eles queriam mostrar pra gente e passar pro leitor a sensação que o menino estava sentindo. Ele tá contando de como ele se sente. E aí, novamente, é isso do texto e a ilustração trabalharem juntos, porque o texto é muito bonito. Ele vai contando de como as letras trazem uma sensação para ele. Ele vai usando de metáforas, então ele fala que o P do pinheiro cria raízes que prendem a sua língua, ou então o M da manhã cria uma magia que prende a boca dele e impede ele de falar. Então ele vai descrevendo essa sensação de como ele está aprisionado em certos momentos, como ele se sente preso para falar, e ao mesmo tempo ali a ilustração vai mostrando uma criança que você vê que ele levantou da cama e não queria levantar, sabe? Como o ilustrador consegue distribuir os elementos, ele passa essa sensação e até mesmo um ritmo, sabe? Porque quando a gente fala de uma obra audiovisual, tem a edição ali, tem a montagem que consegue ditar um ritmo, se é mais agitado, se é devagar, e nisso o livro é um pouco mais complicado, digamos assim, mas pelo menos comigo funcionou muito bem. Eu senti um começo muito mais lento, assim, muito mais arrastado, de realmente você ter que se prender um pouco ali na ilustração para sentir o menino, para sentir o que ele está contando, desde os tons, né, as cores que o ilustrador escolheu, a forma como ele trabalha ali com a nitidez ou a falta de nitidez. Então, às vezes, o livro vai mostrar uma câmera subjetiva, né, que seria o olhar do menino, e nessa hora que o menino não está se sentindo bem, não tem definição nos desenhos, sabe? É meio borrado, a pintura parece que foi feita meio rápido ali. Traz realmente uma questão subjetiva ali de sentimento, sabe? O livro, ele tá falando sobre esse tema da gagueira, e um dos elementos que me cativou muito nesse livro, assim, fez eu me apaixonar por ele, é a relação do pai e do filho. Porque veio toda essa descrição de como o menino se sente, e aí surge a figura do pai que percebe isso e leva o menino para passear, para andar por um rio, e o pai acolhe esse menino, aconchega esse menino e mostra o rio. E começa a mostrar o movimento do rio e como o rio ali às vezes é movimentado e bate nas pedras e volta e espirra água. E ele tenta mostrar para o menino que talvez ele fale como um rio. E o menino começa a observar, entender, se identificar. E esse processo ali de pai e filho é muito bonito. E isso sempre me cativou, não só nesse livro, em várias obras. Existem vários personagens paternos, assim, que sempre me cativaram bastante. Não por uma questão de memória, não é isso, é muito mais inspiracional, sabe? Então, desde o estoico do Como Treinar Seu Dragão, sabe? O que ele esperava do filho e ele entender que às vezes o filho não vai ser como ele quer, sabe? Então essa relação, essa quebra interessante. O Marlin do Procurando Nemo, de que ele às vezes não confiava que o filho conseguiria fazer aquilo por proteção, por cuidado, e ele teve que entender que correr risco faz parte da vida e viver é isso, sabe? E ele consegue. E o maior deles, assim, que me cativa demais é o Tatsu, do Meu Vizinho Totoro, Meu Amigo Totoro. Conta a história ali de duas meninas que estão de mudança, e aí a relação que a forma como o pai está criando as filhas ali, sabe? A relação com a natureza e como ele está explicando dos espíritos da floresta, ou como ela tem que ser grata com a natureza, a relação com a natureza. Isso
me toca bastante e me inspira muito, assim, na minha vida. Até com as minhas crianças, eu sempre tento trazer essas brincadeiras, essa relação, na verdade, né, com eles. Então, a gente colheu amoras. Quando a gente acaba de colher amoras, a gente tem, obrigado, árvore! Agradece a árvore, brinca ali, obrigado pelas amoras, e a gente vai comer as amoras. Ou então tem uma árvore aqui perto de casa que no finzinho da tarde começa a gotejar dela, né? Cai água dela. E aí a gente tá brincando de bicicleta embaixo da árvore, passa, cai na gente, a gente fala que a árvore tá regando a gente igual a gente rega as nossas plantinhas em casa. Então, essa relação de pai e filho que esse livro traz também é tão rápida, passa muito rapidinho no livro, mas é de uma profundidade muito grande, assim, para a transformação que acontece nesse livro. E é disso que esse livro fala. Ele é uma jornada de descoberta, de aceitação e transformação.